apesar de serem todos estrangeiros, que Sim. todos eles são estrangeiros, mas todos eles representam a educação de uma forma, e não é porque são estrangeiros que são tão diversos, né? Quando a gente fala de, por exemplo, esse filme mais antigo sobre o professor, ele realmente dá um espaçamento muito grande entre a atualidade, né, o contemporâneo, e o que foi tomado, enfim, né? Há uma diferença muito grande, e também por conta do lugar, Estados Unidos, né, e Brasil. Também há uma diferença muito grande. Mas é importante saber a mensagem que ele emite, né? Que acho que isso é importante em qualquer filme, né? Filme brasileiro tem algum, assim, bom pra gente, professor? Brasileiro? Puxa, você sabe que eu não sei? Vamos ver. Filme brasileiro tem muita coisa de cadeia, né? Parece que eles não fazem filmes assim, sobre educação. Cadeia e favela. Fala mais dos bandidos. Olha, eles indicam aqui 4, eu não conheço, não assisti nenhum deles, tá bom? Professora, o começo da vida é documentário. Começo da vida é documentário? É. Mas é sobre educação também? Eu acho que sim. Se eu não me engano, acho que eu vi na Netflix. Tá, hoje eu quero voltar sozinho, tem na Netflix, eu tenho certeza. Que eu cliquei até para começar a assistir, mas aí não quiseram, enfim, tá bom. A votação não ganhou. Tá bom, belezinha. Então vamos à aula de hoje, meus amores. Vamos lá. Bom, vamos ver um pouquinho mais sobre resumo, sinopse e resenha. Na verdade, existem diferenças, algumas características ímpares delas, e que algumas delas se misturam, muitas delas, desculpa, se misturam, certo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para apresentar o slide. Depois eu mando para vocês em PDF, tá? Tá salvo. Então, já tá tudo tranquilo. Vamos lá. Bom, então, o primeiro que a gente vai ver aqui é a sinopse. Vocês já devem ter escutado falar nesse nome, uma sinopse. Isso é uma sinopse, né? Na verdade, o que é sinopse? Sinopse nada mais é do que um resumo, mas um resumo bem resumido, sobre um livro, sobre filme. O que a gente vê na contracapa dos filmes e dos livros, dos filmes que eu falei agora da Blockbuster, que eu sinto falta da locadora, né? É exatamente por isso, porque atrás tem o que? Uma sinopse. Toda vez que a gente pega um livro e vai ler a orelha do livro, por exemplo, é a sinopse que tem ali. Então, na verdade, a sinopse é um texto expositivo que apresenta de forma muito resumida o conteúdo de um produto cultural, o que é bastante importante. Tá? Então, livro, filme, espetáculo musical ou teatral, tá bom? Dança, pode ser também tudo que for relacionado à cultura. O que vai ter ali naquela sinopse? Na verdade, a intenção desse gênero, sinopse, né, é de antecipar, para quem vai assistir, ler, enfim, né, as informações sobre aquela obra que você escolheu para ler, assistir, enfim, tá bom? Então, na verdade, é um pouquinho sobre ela, antecipando o que você vai encontrar ali. Mas, claro que não é de uma forma muito direta, objetiva e clara, né? Porque como eu preciso fazer com que o meu leitor, vou chamar assim, ele se encante por aquela história, por aquele resumo, por aquela sinopse, para dar vontade de ir assistir, de ler, entendeu? É como se fosse uma propagandinha muito gostosa sobre o livro. Às vezes a gente pega um livro e a capa não é muito boa, a gente vê atrás a sinopse e fala, caramba, que interessante! Ou o contrário, né? Às vezes a sinopse nos deixa a desejar. Em alguns filmes, nos deixa a desejar.
Em livros, eu acho que eles são mais diretos. Oi. Aquela parte do livro que você abre a capa, que geralmente tem a foto do autor e um textinho, seria o quê? Então, depende. Porque pode ser um monte de coisa. Pode ser assim, Ângela. A sinopse, normalmente, ela vem atrás, tá bom? Na contracapa. Então, tô sem um livro aqui, pertinho de mim. Então, eu vou pegar aqui o meu caderno, por exemplo. Então, essa é a capa, a contracapa é essa. Aqui vem a sinopse, tá? Aqui, orelha, ela é, na verdade, porque a sinopse é feita pelo próprio autor. Agora, a orelha não é feita pelo autor, é feita por uma outra pessoa. O que você está falando pode ser uma epígrafe, que a gente chama, que é uma frase, um texto bem pequeno, que não seja sobre o livro, mas que esteja diretamente ligado, uma fala de uma outra pessoa, uma frase importante, sei lá, só sei que nada sei. E aí, então, aquele livro fala sobre sabedoria, sobre filosofia, enfim, alguma coisa assim. Acho que o que você está se referindo é a epígrafe, que a gente chama, dentro de um livro. Tá bom? Mas a sinopse, ela é, na verdade, esse resumido de conteúdo cultural, de um produto, sobre um produto cultural, que faz com que a gente se encante por ele a ponto de comprar, assistir, ver, tá bom? Ler, tá? Então, a sinopse, ela tem esse quê, desculpa, de encantamento. Pronto. A sinopse, vamos dizer assim, quando a gente vai na Netflix, que você vai procurar uma série, embaixo tem o texto que vai falar o que acontece na série, né? A questão da série em si, um resuminho, é isso? Isso mesmo, certíssimo. Isso mesmo, Dani, muito bem. Beleza. Quando a gente vai assistir um filme na Netflix, não sei se todo mundo tem esse acesso, e aí então tem a setinha lá que você clica e é um pouco sobre a história. É isso mesmo. Isso mesmo. Tá? O autor deve apresentar de modo objetivo e sucinto da obra, então não deve ter nesse texto comentário, tá bom? Ou avaliação pessoal. É que na Netflix aparecem as estrelinhas, Isso. né? Que não deixa de ser uma certa avaliação, mas ela não tem comentários. Sim. Ela tem ali quantas pessoas assistiram, acho, e assim, quantas estrelinhas já ganharam. Exatamente. É uma forma de avaliação, não deixa de ser, tá bom? Mas ela não tem comentário, tá? Ela pode ser um texto objetivo, que costuma ser... Oi? Não entendi, desculpa. Não fui eu, Pro. Não? Então tá. Acho que tem algum microfone aberto, de repente. Então, é um texto objetivo que costuma ser escrito na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Beleza, gente? Sinopse, então, a gente vai encontrar um texto resumido que fala sobre um filme, um livro, um espetáculo, né, musical ou teatral, uma dança. Por exemplo, quando vocês fazem a pesquisa na internet sobre esse filme que vocês querem assistir, que eu pedi para vocês assistirem, bem provável que vocês encontrem uma sinopse, tá bom? Não é isso que eu estou pedindo na atividade. Eu estou pedindo um resumo. É diferente? E a gente vai ver, tá bom? Vamos lá. Características da sinopse. Então, todo texto, gente, ele tem suas características. Lembra quando a gente trabalhou elementos da narrativa em língua portuguesa? E aí, então, tinha lá o pente como característica da narrativa? Então, são características. Aqui a gente vai falar de sinopse, eles também têm suas características. Assim como eu falo da receita de bolo, né? A receita tem as suas características, né? Para ser uma receita. Então, para ser uma sinopse, também vai ter. Às vezes é difícil, né, gente? Vou contar uma boa para vocês de ontem, peraí.
Pronto. Ela já falou com todo mundo. Ontem à tarde, eu dou aula de segunda e quarta para o pessoal do 8º semestre na faculdade. E ontem à tarde, todo mundo deve ter visto a Record e a Band de que tinham helicópteros sobrevoando Guaianazes. Gente, o problema que aconteceu ontem em Guaianazes é na rua aqui, de frente de casa. Os helicópteros estavam sobrevoando, aqui é minha casa. Eu não consegui dar aula ontem por causa dos barulhos dos helicópteros. Estavam à procura de uns caras, não foi? Foi sim, roubaram um carro na Cursá e vieram para cá, e aí pediram auxílio do helicóptero, da Polícia Militar, e estava a Polícia Militar, a Band, Record, e sei lá mais quem. Tinham 4 helicópteros sobrevoando aqui. Só que o da Polícia Militar, ele baixou, assim, baixinho, gente. Então o barulho era muito alto. Ao vivo na Record, estava passando. Tava, na Band e na Record. E, gente, eu não consegui dar aula ontem à tarde. Coisas que acontecem em aula ao vivo. Assim como o lixeiro. Então, vamos voltar ao slide. E você promete ficar quietinha, né, Tigresa? Por favor. Vamos lá. Professora, como que a senhora conseguiu apagar o fundo? A sua imagem tá Eita! legal. Vocês lembram que semana passada eu não estava gravando o Meet? Eles estavam atualizando. Então, se vocês olharem a minha página, olha aqui em cima, esse símbolo aqui, ó, é uma novidade no Google Meet. Isso aqui é uma atividade que eu posso passar para vocês e a gente fazer na hora. Eu vou clicar. Então, eu posso fazer uma enquete ou perguntas e respostas, coloco aqui na hora para vocês e vocês respondem pelo chat. A professora Renata passou umas respostas para nós ontem desse jeito. Ah, então, é porque a Rê manja muito de Google Meet. E uma das... Gostei da atualização no celular do Meet. Eu achei que ficou muito estranho. O chat é? Eu também não gostei, não. Eu não consigo nem ver as mensagens. Poxa, que pena. Não entendi muito. Então, e aí, um dos recursos que aparece logo de início para a gente é deixar desfocado o fundo da onde está sendo filmado. Então, eu fiz para fazer um teste, que eu achei muito interessante. E aí, realmente, está desfocado o fundo de casa aqui, né, da sala. Não dá para ver direito o relógio, dá para ver que é um negócio redondo, um negócio quadrado. Mas é a atualização do Meet. Achei bem interessante. Por isso que eu não estava gravando semana passada. Eles estavam atualizando. Entendeu? Foi isso. Ah, ficou bom. Fica mais privado, né? Porque fica todo mundo olhando. Às vezes tem alguma coisa que não deve e a pessoa acaba olhando sem querer. Apesar de que a gente toma muito cuidado, assim, não ter coisas que não se deve, né, ter, assim. Por exemplo, sei lá, uma vassoura, sei lá, sabe assim, bagunça, né? Mesmo, né, professora? Às vezes alguém passa da família sem querer. E assim, tem muita gente que fica olhando mesmo, né? Mas tudo bem, eu não tô nem aí. Mas eu me preocupo, assim, em organizar mais ou menos, né? Mas às vezes a gente tá numa bagunça mesmo em casa, porque tá numa correria, então não dá para organizar. Mas aí agora tem esse método de tentar disfarçar um pouquinho o que tem atrás da gente, que eu achei muito bom. Então minha casa pode ficar bagunçada, que não vai aparecer. Imagina, se eu deixo, vira uma pantomima, como diria minha sogra. Vamos lá. Então, as características de uma sinopse. Se eu quero fazer uma sinopse, eu vou precisar seguir essas regrinhas aí para poder fazer uma excelente sinopse. Então, qual é a primeira coisa? O título e a ficha técnica da obra. Quando a gente fala de ficha técnica, é mais ou menos o que eu pedi para vocês. O diretor, o ano, o local, tá bom? Isso é ficha técnica, né? Personagens, essas coisas assim, tá bom? Às vezes, na sinopse aparece, mas esse vai aparecer em resenha crítica. Na sinopse também pode falar um pouquinho sobre quem é o diretor. Se o diretor é muito importante do filme, por exemplo, é importante salientar. Por quê? Porque ele tem peso.
Então, se ele é importante, é bom falar quem é. E o diretor é fulano do Jurassic Park. E aí você fala, nossa, é ele. Pronto, já tem um peso. Pode ser que você assista por conta dele, né? Tem um autor, diretor que eu gosto muito, Polanski, eu não vou lembrar agora, mas o sobrenome dele é Polanski. E eu acho muito interessante o olhar que ele tem para os filmes, para o contemporâneo, o cotidiano. Enfim. Então, quando é dele, eu já chama a minha atenção. Que mais que a gente tem que colocar? O autor tem que ser objetivo e claro. Então, você vai colocar ali tudo que é muito direto e muito claro. Olha, o filme é sobre isso, isso, isso e ponto. Tá bom? Não fica floreando, porque isso não é sinopse, tá? Tem que estar em terceira pessoa. O que é terceira pessoa, gente? Ele ou ela. Então, assim, o filme fala sobre... Vou chutar, tá bom? Então, o filme fala sobre algumas polêmicas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Desde o machismo até o empoderamento das mulheres, e de que forma que elas devem atuar na vida profissional. Pronto, sei lá, chutei aí, falei um bobeira. Tá bom? Fiz desse jeito. Apresentar um resumo de um produto cultural. Eu não vou fazer sinopse, por exemplo, de uma receita de bolo, gente. Tá bom? Eu não vou fazer sinopse de um livro técnico de pedagogia. Por exemplo, sobre um livro do Paulo Freire. Eu não vou pegar Paulo Freire para fazer sinopse. Ele é técnico. Eu só faço sinopse de livro que é sobre romance, que é de ficção, tá bom? O que vai ter atrás, às vezes, é comentário de um outro autor, e não a sinopse, tá? Principalmente quando a gente fala... Posso fazer uma pergunta boba? Pode, não é boba, não. Eu poderia perguntar para minha mãe, mas você me deu curiosidade agora. Um TCC tem sinopse? O TCC, não. Entendi. Porque ele é algo cultural. E o TCC, ele não é cultural. Ele é científico. Por isso, tá bom? Então, por isso que não há sinopse. O que há, às vezes, quando pedem, é resumo. Tá? Só. Às vezes, antes de fazer o TCC, é necessário fazer uma resenha. Tá? Mas, assim, depende da faculdade, depende do curso que você está fazendo, tá bom? Depende de tudo isso, tá? Porque senão a sinopse ela está realmente ligada à cultura total, assim. Quando a gente, não sei se vocês têm o hábito de ir à exposição, por exemplo. A exposição, agora está acontecendo uma muito interessante, mas infelizmente não tem data nem horário para visitação, que são dos Irmãos Gêmeos, que está acontecendo na Pinacoteca, que é um lugar incrível. E de sábado é gratuito. De sábado e domingo. E aí, então, quando a gente pega um folder na entrada do espetáculo ou da exposição, enfim, vem uma sinopse. Por quê? Porque é cultural. Agora, quando a gente fala de TCC, de resenha crítica, quando a gente fala de, por exemplo, fichamento que vocês fizeram, não tem nada a ver com sinopse, tá? Mas a sua pergunta, a sua e de qualquer outro, nunca é boba, tá bom? Se é dúvida, a gente tem que tirar, tá? Bom, que mais de característica? Além de apresentar um produto cultural, estar em terceira pessoa, ser objetivo e claro, trazer título e ficha técnica, tem que ter um texto expositivo. Texto expositivo é expor, é dizer o que é, tá bom? Texto expositivo é dizer o que é. Então, se o filme fala sobre problemas de relacionamento na Segunda Guerra Mundial, é sobre isso que vai ser apresentado, exposto durante o filme. É isso que eu espero dele, tá bom? Geralmente são textos curtos com as principais informações sobre uma obra.
Tudo bem? Tudo bem aqui, meninas? Tudo bem. Tudo bem, Venor? Você não vai nem escrever, Venor? Oi, pode falar. O texto expositivo é quando a gente vê lá drama, comédia, é quando mostra esse bate-pronto assim, ou é um textinho mesmo? Não. É junto com esse texto que você vai fazer a sinopse? Então vamos lá. Quando você diz aí, Dani, de que, então é gênero drama, é comédia, classificação dos filmes, você pode incluir como ficha técnica, tá bom? Mas aqui a sinopse nada mais é do que você disse quando clica lá na Netflix, que vem um pouquinho sobre a obra. Aquilo ali é sinopse. Foca nisso que vai dar certo. Tá bom. Fechou. Fechou? Então tá, clicou lá na Netflix, ou então você vai ver no YouTube, vem quando você clica também na setinha para baixo, que aparece um pouco sobre aquela obra, aquilo ali é sinopse, tá bom? É algo muito, muito direto, muito rápido, assim, é muito pequeno mesmo a sinopse. É muito pequeno. Deixa eu ver se tem uma informação. Aqui, ó. Isso. Aqui. Vamos lá. Exemplo de sinopse, tá bom? O filme Revolução em Dagenham, olha aqui, ó. O nome do filme é esse aqui, ó. Revolução em Dagenham, tá bom? Ou Made in Dagenham. Então, o filme Revolução em Dagenham trata a greve de 1968 nas fábricas de uma importante montadora de automóveis em Dagenham, na Inglaterra, que interrompeu a produção porque os operários prestavam contra a discriminação sexual e lutavam por aumentos salariais. Segundo especialistas, foi uma ação decisiva para que o parlamento britânico aprovasse o projeto de paridade salarial de 1970. Para a atriz Sally Hanks, uma das protagonistas da trama, trata-se de um tributo à coragem das mulheres dispostas a correr riscos para obter a igualdade entre os sexos no ambiente de trabalho. O filme parece bem interessante, né? Então, assim, ele vai trazer essas informações muito diretas, muito claras. Trouxe aí o nome de uma atriz que ela é conhecida, tá bom? A Sally Hanks. Então, ela é interessante? Sim, é interessante. Olha uma outra coisa interessante. Data. O ano. Paridade salarial de 1970. Não é que ele foi filmado em 70. A história é sobre 1970. Tá bom? Isso é importante para você se localizar em tempo. Em espaço também. Em espaço, eu tenho aqui, ó, nas fábricas. Montadoras de automóveis. Luta por aumentos salariais e discriminação sexual. Olha aqui quanta informação importante. Né? Então, eu sei sobre o que vai ser esse filme. Ele é um texto expositivo, é pequeno, é rápido. Tudo bem, gente? Entenderam? Sim, Professora, todo mundo pegou, acho que a maioria que está com o livro de Sofia para ler, atrás tem a sinopse do livro. É um romance. É um romance, é. Ele é um romance filosófico, né? Então, por isso que ele tem uma sinopse atrás. Tá bom? Vocês estão lendo esse filme, esse livro? Sim. Para a Renata? Não, é para o professor Fábio. Fábio. É. Tá. Muito legal. Alguém já terminou? Eu não, professor. Não. É muito legal. Eu também não. O começo pode ser que... É muito grande, professor. Isso não dá para ficar escolhendo se é um filme, um livro fino ou grosso para uma faculdade, né? Uma faculdade a gente vai ler o que se pede, e não ser fino ou grosso, né? E ele é muito bom, ele é realmente muito interessante. É que eu não peço porque ele não tem afinidade com as minhas disciplinas, mas ele é um filme de divisores de mares para muitas pessoas e para muitos pedagogos. Bom,
Faço uma forcinha aí para vocês lerem. Não é para ler sinopse, muito menos resumo, ler o próprio livro, porque há uma diferença muito grande, a ponto de vocês nem conseguirem entender, eu acho um absurdo. Enfim. Mas tentem fazer a leitura do livro, que é muito bom mesmo. Legal. Professora, na sinopse sempre tem a data, assim, para você visualizar, como a senhora falou, ou lugar, ou toda? Não é obrigatório, mas ele faz parte de uma, entre aspas, ficha técnica. Tá? Onde eu trago, por exemplo, o ano é localização, né? Para saber quando que a história se passa em que ano. É importante eu saber, né? Que faz parte do elemento da narrativa, por exemplo, né? Tempo, espaço, personagem, enredo, né? E não deixa de ser narrativas também, né? Filmes e livros não deixam de ser narrativas. Então, essa ficha técnica, né? Não deixa de ser o ano, o nome do diretor, de repente, de um ator ou de uma atriz, que seja importante, que faça com que você acabe lendo ou assistindo aquele filme ou aquele livro. Bom, mas sim, é importante trazer, tá? Pode ser que não tenha, quando é assim, por exemplo, contemporâneo, não aparece. Em 2015, por exemplo, não vai aparecer, mas vai trazer alguma coisa que se remete a algo que seja contemporâneo. Por exemplo, em meio à pandemia da Covid-19, então você já sabe quando que é, esse ano, né? Você já se localizou. E é importante a localização espacial e temporal dentro de qualquer narrativa, filme, livro, teatro, né? Da pessoa, você pensa, por exemplo, num filme, fala, nossa, eu achei que esse filme fosse mais recente, mas ele fala sobre, sei lá, 1920, né? Aí você criou uma expectativa e ela acabou sendo rompida por essa falta de atenção aí, ou de não ter esse localização de tempo e também de espaço dentro do filme, do livro, da sinopse, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Bem. Resenha crítica. Então, vamos às resenhas. Espera aí. Desculpa, que eu achei que eu estivesse pulando um slide. Bom, a resenha crítica... Opa. A resenha crítica, na verdade, gente, ela vai... Acho que é aqui. Eu mudei de tomada hoje, acho que já deu diferença. Não, vou ter que mudar. Desculpa, gente. Que pena. Eu achei que não fosse ter problema, mas vou ter que mudar de lugar. Beleza. Acho que agora vai, gente. Desculpa. Pronto. Vamos lá. Então, a resenha crítica é um gênero textual também, né, porque é um tipo de texto, em que o autor busca justificar a sua avaliação dos bens culturais com argumentos claros e eficientes. Peraí que eu já vou terminar de ler e vou explicar.
Uma resenha se constitui também por informações sobre o contexto de produção ou lançamento da obra, os quais podem aguçar a curiosidade do leitor. Então vamos lá. A resenha crítica, quando a gente faz de também algum projeto cultural, que pode ser um livro, um filme, alguma coisa assim, vem com um comentário, vem com uma avaliação. Tá bom? Por isso que a gente chama de crítica, porque a crítica, ela é positiva ou negativa. Quando tem, por exemplo, aquele Oscar, não tem um pessoal que faz uns comentários? Eles estão fazendo uma resenha crítica, tá? Quando eles falam da fotografia, da música, da sonoplastia, quando eles falam sobre o desenrolar do tempo, se é rápido, se é curto, esses comentários, eles são críticos. Por que são críticos? Porque eles são, na verdade, subjetivos. O que é bonito para mim de fotografia não necessariamente é para você, não é verdade? Por exemplo, para quem assistiu O Sorriso de Mona Lisa, acho que só a Magda, né, que assistiu, né, Mar? Sim, só acho que só foi eu. Também tô achando. Então, vamos falar sobre qual que vocês assistiram? O Mestre com Carinho. Ao Mestre com Carinho. Por exemplo, se a gente pensar Ao Mestre com Carinho sobre fotografia, sobre o espaço em que acontece o filme, a filmagem, as ações, né? A gente não vai falar que é uma fotografia bonita, porque não tem paisagem, né? Não tem. Nenhuma, né? Vai falar sobre a escola, sobre a vida do professor, aquele bairro, Brooklyn, tal, né? Os negros, enfim, aquela discussão toda. Então, assim, não fala sobre fotografia, mas tem músicas de fundo, não tem? Tem. Deve ter um baile. Oi? Deve ter um baile com os alunos. Isso mesmo. Então, assim, vai ter a parte da sonoplastia, que de repente pode ser realçada. Eu posso falar sobre essa parte da musicalidade para chamar a atenção de um público que gosta de música, certo? Porque assim eu aguço a curiosidade do espectador, certo? Da mesma forma, quando a gente pega lançamentos de livro, isso acontecia muito nos jornais. Existe hoje os jornais que são online, também trazem essa resenha crítica sobre os lançamentos de livros. Então, eles também falam sobre a oralidade daquele autor, a linguagem utilizada, o tempo que percorre, né, aquela história, por exemplo, né? E isso também é bastante importante, tá? Quais são as características da resenha crítica? Vejam que interessante. Quando a gente faz uma resenha crítica, a gente faz comparações, na verdade. Por que a gente faz a comparação? Porque, na verdade, ajuda quem vai aí assistir ou vai ler, né, a entender a obra. A obra, o livro ou o filme, tá? Então, é mais fácil quando eu vou ver um filme. Esse filme eu nunca tinha visto. Então, ele é novo para mim. Para eu ter uma noção, assim, de filme, eu posso fazer uma comparação com outro filme. Aí fica mais fácil. Por exemplo, se a gente faz uma comparação com O Sorriso de Mona Lisa, com outro filme, eu posso compará-lo à Sociedade dos Poetas Mortos, que é uma professora que encanta também. Assim como Sociedade dos Poetas Mortos também encantam. E engraçado porque eles são da mesma época, então mais fácil ainda de fazer uma comparação. Assim fica mais fácil de entender, de ter uma noção de como que é esse filme? Sim. Assim fica mais fácil, né? Quando eu falo para você, gente, vamos ler um livro, esse livro é parecido com outro livro, pronto. Mais fácil porque quando eu faço as comparações, né, eu estou ajudando vocês a entenderem aquela obra. Tudo bem, gente? Tudo bem, prof. Então tá.
prefácio é um texto de apresentação colocado no começo de um livro. Ó, outra coisa aqui que aparece, Ângela, que você perguntou sobre o início do livro, né? E um dos objetivos é explicar determinados aspectos da obra, como a organização do texto e o que motivou sua escrita. Quando a gente pega um livro, a gente vai ver atrás da contracapa a sinopse, tá bom? A gente pode encontrar uma resenha crítica num jornal falando sobre esse livro, tá bom? Tigresa, o que você pegou? Desculpa, gente. É que ela é uma safada. E a gente pode encontrar esse prefácio, que às vezes ele vem na segunda página do livro, que é explicar o direcionamento daquele livro, por que aquele livro vai ser escrito daquele jeito. Tem um livro do Paulo Leminski, que eu tenho aqui, que eu já falei dele para vocês, que ele tem um único parágrafo, o livro inteiro. Ah, é um livro de 2 páginas? Não, é um livro de quase 100 páginas. E ele não tem um ponto, uma vírgula e muito menos um parágrafo. Quer dizer, 2 parágrafos. Ele tem um parágrafo. E aí, então, no início do livro, antes de começar a história, tem o prefácio. O pré-fácio é para dizer por que aquele livro foi escrito daquela forma. Tá bom? Tudo bem? Suporte. Então, veja que dentro de uma resenha, eu posso encontrar um prefácio. E veja que dentro de uma resenha, eu também posso encontrar uma sinopse. Tá bom? Então, vamos lá. Contextualização. Tem algum áudio aberto? Eu vou pedir para fechar, porque está dando interferência de voz. Obrigada. Contextualização é expor a informação da obra. Quando a gente vai fazer a resenha crítica, se é crítica, eu vou dar meu parecer sobre aquela obra, certo? E eu vou tentar contextualizar. O que é isso, contextualizar? É expor ali algumas informações sobre a obra. Trazer informações que tem naquela obra. Por exemplo, assim. É que eu não lembro o nome da música, mas vamos lá. Então, no filme, Ao Mestre com Carinho, em um determinado momento em que há o baile, existe a música eu não sei o nome do autor da música, que droga, mas existe lá uma música bastante conhecida, eu vou chutar, tá bom, gente? Então, tem lá uma música do Michael Jackson, eu tô chutando, tá bom? Bastante conhecida. Oi. É Holmgren, eu não sei falar inglês, é Holmgren a música. Então. Rongranmer. É o nome da música em inglês, eu não traduzi ainda. Deixa eu verificar então aqui. Tem algumas, né? Na verdade. Off and running. Pode ser essa, né? Off essa mesmo. Tá. É R-O-N, professor? R-O-N? O início? R-U-N-N-I-N-G. Esse mesmo. Tem várias aqui, né? Enfim. E aí que seja, né? Que seja Off and Running, por exemplo, que é uma música bastante tocada, conhecida pelo autor X e Y. Eu estou contextualizando, eu estou trazendo uma informação de dentro da obra, no momento específico, que é o baile, né? Para a resenha crítica, para chamar a atenção do leitor. Essa aqui, ó. Não sei, amor. Essa é a principal. Tá. Entendi. Ok. E aí, então, dentro dessa resenha, para ela não ficar também tão extensa, eu preciso trazer a sinopse,
que a gente já falou sobre. A sinopse é contar de forma muito sintética, muito sucinta, a história do filme e do livro, tá? E aí, então, vem a opinião expressa criticamente, positiva ou negativa, tá bom? Então, quando vem, por exemplo, a época do Oscar, a gente se depara com alguns filmes que passam na televisão. E a gente também se depara com algumas pessoas que fazem a crítica sobre aquele filme. E a gente lembra de uma situação bastante engraçada da Glória Pires, por exemplo, fazendo uma crítica, uma resenha crítica absurda, sem pé nem cabeça, do filme que ela não assistiu, de que ela não viu, de que ela não conhece. Vocês lembram disso? Foi há alguns anos atrás, acho que 3 anos atrás, de que ela deveria falar sobre os filmes, e ela não assistiu nenhum. E foi difícil mesmo, porque foi engraçado e foi triste ao mesmo tempo, porque ela deveria falar e ela não falou, né? Enfim, ela foi sincera, né? E aí, então, a gente traz a opinião. Então, a gente contextualiza, a gente traz um resumo e a gente traz, então, a opinião sobre esse filme ou livro de forma positiva ou negativa, tá bom? Eu trago aqui a estrutura da resenha e deixa eu ver se eu coloquei. Vamos lá. A estrutura da resenha. Então, quando a gente vai escrever uma resenha, a gente precisa ter uma ordem e algumas sequências, tá bom? Então, primeiro, o título. Claro, sempre. E embaixo vem a que a gente chama de linha fina, mas não é obrigatório a linha fina, tá? O título, ele já sendo bastante atrativo, bastante chamativo, já é o suficiente, tá bom? Então, o título atrativo, e aí, então, a linha fina, ela acaba sendo opcional aí, se você quer ou não colocar. O que viria nessa linha fina? Um complemento do título, tá bom? Um complemento do título, tá? Então, é opcional apresentar o subtítulo que chame a atenção da resenha, tá? O que vem em seguida? A introdução. Na introdução, eu vou colocar todos os dados que existem desse filme ou desse livro, que aí, então, a gente chama de ficha técnica, tá bom? E vem em seguida da ficha técnica a sinopse. O que vocês vão fazer e me entregar é mais ou menos uma resenha crítica, tá bom? Só que vocês não vão dar a opinião de vocês, porque eu não pedi, não é isso? Eu pedi para vocês colocarem toda a ficha técnica, né? Então, onde foi filmado, o ano, né? Os personagens principais ou os autores, não lembro exatamente de quem que eu pedi lá, mas o diretor, né, que é importante, e se tinha, acho que algum personagem importante, é isso? Conhecido? Não lembro. Não lembro, gente. E aí, então... O que a senhora falou, Pro? Quer que fala? Por favor. Foi o nome do filme, o ano do lançamento, o diretor, os atores principais, onde foi filmado, o país, local que foi filmado, o espaço do filme, se o filme é de época, antigo, quais são os temas abordados além da educação, por exemplo, rivalidade entre pobres e ricos ou a influência machista da época. E, por fim, o que você entendeu sobre o filme? Que professora perfeita. Nossa, como que eu pude pensar em tudo isso? Sentindo tudo aquilo que eu estava sentindo. Já que você precisa de falar o recadinho da carinha. Oi? A Jaque só esqueceu de falar o recadinho da carinha. Que carinha? Que você deixou no final. Fala aí, Jaque. Tem isso também. Que não era para copiar, não é isso, da internet? Alguma coisa assim, não era? Exatamente, você ainda botou a carinha bem bravinha. A carinha de furiosa. Não, que ia ser demais, né? Tipo, ela vai ler. Não, porque assim, é muito claro quando é da internet e quando é do aluno.
Fica muito explícito o negócio, gente, vocês têm noção. É muito engraçado. Mas, enfim, mas tem coisas aí que não tem como não. Então, o nome do autor, o nome do diretor, o ano da filmagem, né? Assim, tem coisas que não dá para não copiar, né? Mas o resumo, isso aí não. Eu quero que vocês coloquem o que vocês entenderam do filme assim, ó. Eu entendi que o filme fala sobre blá, 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 blá. Pode começar assim? Pode, não tem problema. Essa atividade vocês podem começar assim, tá bom, amores? Não tem problema, não. Amores, vocês querem... Oi, pode falar. Mas quando a senhora fala colar da internet, não tem como colar um filme, tem que ser assistido, não tem como. Desculpa, não entendi. É muita loucura. Quando a senhora fala colar da internet, o filme tem que ser assistido. Como colar da internet? É falta de inteligência, né? Tem que assistir o filme. Não tem como. Olha, Ruth, eu não digo falta de inteligência. Eu acho que existe coisas que estão aí na internet para a gente poder copiar, né? Fica mais fácil, de repente eu não consegui assistir, de repente eu não entendi o filme, e para não ficar chato e para não perder um ponto, eu copio, né? Isso acontece com você, comigo e com uma porrada de gente. Agora, quando eu digo para vocês não copiarem na internet, é porque vocês vão encontrar sinopse. E eu não quero sinopse. Porque a sinopse ela é muito pequena. Por isso que eu quero que vocês coloquem o que vocês entenderam. Porque aí chama-se resumo, entendeu? Se vocês colocam algo muito sucinto, eu sei que vocês tiraram da internet. E assim, sinopse da internet é fácil de descobrir. Então é só colocar o início dela ou lê-la para o Google Lens, que é o assistente da Google, e ele vai me dizer se você copiou ou não, né? É muito fácil hoje. Mas não vejo como uma pessoa ignorante ou burra, como você quis pôr. Não vejo dessa forma, tá bom? E também acho que não deve ser julgado dessa forma, porque cada um atua de uma forma, né? Tem pessoas que copiam da internet, tem pessoas que mandam os filhos, por exemplo, escreverem, responderem por ela. Pelo amor de Deus. Eu não quis chamar ninguém de burro, não, pelo amor de Deus, não me compromete. Então, cuidado com o que você coloca. Vamos fazer uma pausa? A gente volta daqui a pouquinho, porque assim eu tomo um pouquinho de água, dou uma respirada, aí a gente volta e fecha os slides. Não falta muita coisa, não, falta pouca. Mas acho que é importante a gente fazer uma pausa, tá bom? Pode ser, amores? A gente volta 9h20, pode ser? Sim. Pode ser? Pode ser. Então tá bom, amores. Belezinha, a gente vai para a apresentação e para a gravação agora, para a gente poder, então, voltar às 9h20. Tá? Obrigada.